Tempo. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Eu não sei porque o meu rosto, nosso rosto aqui tá meio escuro, né? Não tá muito bom. É que hoje tá bem nublado. Tá bem Tá nublado, muito tá? nublado, muita neblina Não aqui. significa os passarinhos, né? A nossa audiência perpétua. Você está no Chaves do Céu e hoje Isso, é mais um dia que Deus preparou para nós. com toda certeza. O Legal? Senhor tem planos para nós nesse dia. Aliás, Ele tem planos para nós todos os dias. Já descobriu o que é que o Senhor espera de você hoje? Então, hoje a gente quer dar uma forcinha, então, nesse sentido, né? Legal. Vamos Vamos lá. começar sempre com uma oração? Sim. Pai querido, mais uma vez, não tem outra palavra, Senhor, para te dizer senão muito obrigada, Senhor. Graças te damos porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós de uma forma como nós mesmos não sabemos cuidar de nós. Obrigada por tua sabedoria, obrigada por compartilhar conosco o que o Senhor sempre tem de melhor. O teu melhor chama-se Jesus. Amém. Ensina-nos, Senhor, a valorizar esse homem tão lindo que veio ao mundo, que veio aqui para nos ensinar a viver melhor, que veio nos ensinar, Senhor, a acreditar que nossa vida não acaba aqui. Aqui, Senhor, é um momento onde nós plantamos, Deus, e na eternidade estaremos para sempre contigo, colhendo, Senhor, colhendo o fruto da nossa fé, o fruto, Senhor, do teu penoso trabalho na nossa vida. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ensina-nos a andar no teu caminho. É o que te pedimos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Pai querido, que essa semente que tu nos deu hoje possa encontrar um bom terreno, Sim. um coração bom, um lugar onde ela possa germinar, Assim seja. florescer e frutificar. Amém. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus que nós vamos falar hoje, nós vamos meditar hoje Em Provérbios está em 6. Provérbios 6, do versículo 20, e vamos até o versículo 35, que é o último, né? Esse trecho de Provérbios 6 está divertindo sobre adultério. Exato. E nós estamos falando de adultério, nesse caso aqui, adultério no casamento, tá? Vamos lá. Diz assim: Filho meu, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do teu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Só um instantinho aqui. Pronto. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto. Só um instantinho aqui. Tem que colocar um bem Pronto. baixo. Aqui. Vou repetir aqui. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em sua casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Aqui nós temos o primeiro ensinamento, quando já começa: filho meu, aguarda os mandamentos do teu pai e não deixes a lei da sua mãe, né? Os ensinamentos do pai e mãe. Salomão foi filho do maior rei, né? Que é o rei Davi. E o rei Davi não foi perfeito. O rei Davi falhou.
E o rei Davi, uma das falhas dele foi exatamente em adultério, né? E aqui, olha como a Bíblia é tão verdadeira. Ela mostra realmente a essência das pessoas, a essência do ser humano. Não importa o quanto nós erremos, ela mostra, ela coloca, ela tira, ela diz que a gente fica desnudo, né? Tira as nossas cascas, tira as nossas, o que a gente tenta esconder, tá certo? Então Salomão continuava seguindo os ensinamentos do pai e da mãe. E olha que Salomão também errou, também teve as suas falhas. Mas o que é importante? Para a Bíblia, o importante é aquele que se arrepende e volta para os caminhos de Deus. Quantas vezes nós mesmos, né, esquecemos de um bom conselho, de pai, de mãe, de alguém mais sábio, e a gente errou. E quando a gente reconheceu o erro, a gente voltou para os caminhos do Senhor. Tá? Esse é a primeira coisa que ele ensina. Primeiro ensinamento. Depois ele fala do adultério. Aqui ele coloca a figura da mulher, mas da mulher que seduz o homem, mas o adultério é para os dois, tá? Eu posso abrir aqui um parêntese rapidinho? Vamos lá. Que é algo muito interessante, porque por muitas vezes eu já vi muitas pessoas, né, falando veementemente: olha, a Bíblia é um livro muito machista, né? A Bíblia sempre protege o homem, sempre coloca a mulher em segundo plano, mas a Bíblia aqui está provando o contrário, não é verdade? Porque assim, por mais que o adultério seja um ato condenável, né, um ato que não é correto aos olhos de Deus para homens e para mulheres, mas aqui, nessa passagem, ele chama a atenção, ele coloca uma pressão muito forte exatamente em cima da figura masculina, exatamente em cima do homem. Não diz que a mulher está certa em adulterar, mas chama a atenção do homem para a razão. E, na verdade, a gente pode discutir isso mais tarde e você vai ver que a responsabilidade do homem, né, muitas vezes quando a Bíblia fala para a mulher ser submissa, e aí precisa se entender o que significa isso, a responsabilidade do homem é muito maior, tá? O peso ainda é maior. Nós ainda vamos falar sobre isso. Agora, o que eu achei muito curioso, aqui fala, alerta, né? Quanto é perigoso adulterar, né? Porque isso vai realmente te trazer muito malefício. Mas olha que interessante quando ele fala do ladrão. Aqui, né, nós temos que muitas vezes prestar atenção em como é que o autor é Deus, né? Ele que inspirou os homens para escreverem, né? Ele está fazendo uma comparação aqui. Por que ele colocou a figura de um ladrão num assunto de adultério? Ele está comparando. Se a gente olhar assim, nada a ver, né? Parece que... surgiu aqui o negócio de ladrão? Não. É o seguinte. Aqui está falando que quando um ladrão, ele rouba para comer, quer dizer, alguém está muito faminto e rouba para comer, ele ladrão, ele a pessoa. Então imagine o Marcos. O Marcos está passando muita fome, e aí rouba para comer. Eu penso assim, poxa, mas eu roubei para comer. Então eu não me culpo, entende? Ok, mas se eu for pego, eu vou ser condenado. Então a Bíblia adverte, viu? Você pode até não estar se culpando, mas você tem uma dívida e você pode ser condenado, tá? E quando for condenado, vai ser pesado. Naquela época se pagava 7 vezes mais aquilo que roubou. E o que significa? Por que ele faz essa comparação? Porque esse pagamento de 7 vezes mais o que roubou, na maioria das vezes, arruinava a família. Entendeu? Tirava tudo da família. Então olha aqui a chave. Ele compara esse tipo de roubo que arruina a família com adultério, porque um adultério arruina a família. Verdade. Entendeu? Acaba com a família. O casamento é uma aliança. E é uma aliança que Deus aprova. É uma aliança que Deus criou. Quando nós adulteramos, adulterar é você fazer de forma errada, mudar o que é correto. O que é correto você faz diferente. Mudar a essência. Mudar a essência. Adulterar não é só para casamento. Por isso que eu falei que nesse caso é casamento. Por exemplo, quando você muda um documento, adulterou. Ok? Inclusive o nosso código, todas as leis do mundo, elas prevêem isso. Tá? Então aqui existe uma prevenção, existe um aviso, viu? Você vai acabar com a sua família. Espiritualmente você vai levar maldições, você vai levar... Puxa vida, tem tanta coisa ruim. Olha Davi, por exemplo. Um dos pecados dele, um dos erros dele foi adultério. Sabe o que aconteceu? Tá? Aquela maldição entrou na casa dele, tá? Que um filho, tá? Ele estuprou a própria irmã. Outro filho matou um filho. E um filho dele quis matar ele.
para te falar de uma parte, tá? Das coisas que aconteceram dentro da casa dele. É terrível, 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 tá? Nós temos que tomar muito cuidado, muito cuidado. E nós, homens, somos sacerdotes, somos a coluna da casa. Imagina quando uma coluna da casa, ela não está bem. A casa vai ruir, a casa vai ruir. Então, quando você, talvez, né, seja homem, seja mulher, por um capricho, por um prazer, por um momento que a gente diz de fraqueza de caráter, tá? Isso é fraqueza de caráter. Porque há situações em que a pessoa pode se encontrar. De repente, ela está se sentindo sozinha. Vamos colocar a figura da mulher, por exemplo. Né? Está sozinha. Há muito tempo meu marido, né, ele é um bruto. Ele, né, não cumpre com as suas obrigações. Isso pode parecer, assim como para um ladrão faminto, um motivo, né? Um motivo, uma razão uma justificativa. Isso pode parecer. E olha, vai ter amigos, vai ter parentes, vai ter gente pertinho de você que vai falar assim, não, tudo bem, esquece, pô, do jeito que ele é, ele até merece isso. Imagine o que é que acontece com você, com a sua casa, com seus filhos. Você está levando uma maldição. Tem pessoas que vivem, a Bíblia fala sobre maldições hereditárias, maldições que a gente carrega por gerações, quer dizer, por seus filhos, por seus netos, por seus bisnetos e tal, que foram adquiridas lá atrás. E aí nós temos até que quebrar com isso, né? Eu não vivo mais essa maldição. Isso é assunto para um outro Chaves do Céu. Legal? Bom, essa foi a reflexão de hoje e agora nós vamos orar pelas nações. E não vamos nos esquecer, né? A grande lição, a grande sacada que é, essa palavra foi escrita por um homem que errou, mas por se lembrar das advertências do seu pai, por se lembrar que Deus é um Deus que perdoa, ele conseguiu, chegou a tempo, ele se arrependeu, voltou atrás. E aí, ele pode contar essa história para nós. E nós podemos aprender. Deixa eu lembrar uma coisa. Talvez você não tenha mais pai. Ou nunca conheceu o pai, a mãe. Talvez o seu pai e a sua mãe são pessoas que vivem em algum erro. Tá? E aí você fala, poxa, eu não posso nem ouvir os conselhos do meu pai e da minha mãe. Você tem um pai. Exato. Você tem um pai. Ok? Assuma essa adoção. Esse pai te adotou. Esse pai te adotou. Então hoje você está conhecendo os conselhos do pai dos pais. Exatamente. E hoje nós vamos orar por um país que tem um nome bem interessante, que é o Butão. O Butão também fica na Ásia, né? E é um dos países que tem, assim, por tradição, né, cultivar a meditação, a paz e tudo mais, mas, infelizmente, em relação aos cristãos, há ainda a perseguição, né? E por isso que nós vamos pedir hoje, vamos pedir para Deus, né, que dê criatividade e sabedoria para que a equipe local, lá da Portas Abertas, continue o trabalho com cristãos perseguidos. Que todos sejam motivados a espalhar a mensagem da cruz. Que não haja desânimo, que pelo contrário, né, que as forças se renovem e que o Deus que criou todas as coisas possa revelar e despejar muita criatividade nos seus filhos para alcançar mais pessoas para Jesus. Verdade, sabe? Todo mundo sabe do quanto é precioso, do quanto é importante para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade, para as pessoas, né, para a humanidade, nós procurarmos fazer o bem, falarmos do bem de Deus, não é? E todos nós fazemos isso de alguma forma. A gente sempre fala. Talvez você nunca tenha falado exatamente de Jesus, exatamente de palavras do Senhor, mas a sua retidão, você ser uma pessoa boa, isso reflete Deus. O seu jeito de viver prova, isso. Né? Aí é o seguinte, só que pense na dificuldade que é fazer isso intencionalmente. Eu estou indo para ajudar as pessoas num país, num lugar que ninguém te apoia. Muito pelo contrário, se te pegarem com uma Bíblia, você é deportado. Alguns são presos. Tem lugares que você pode ser morto. Ninguém na rua, se você falar assim, viu, olha, isso não é de Deus, tá? Você pode ser morto. E no mínimo você é totalmente desprezado. Então nós temos que interceder por essas pessoas. Nós precisamos pedir por criatividade, por força, tá? Nós precisamos pedir para que eles continuem esse trabalho que é tão importante, tão importante. E se você não sabe, um dia Deus tocou homens e mulheres para trazer essa palavra para cá. Não existia essa palavra aqui, não existia esse ensinamento aqui. E homens e mulheres vieram e trouxeram. E hoje nós temos liberdade de adorar o Senhor.
E pagaram um preço muito alto as pessoas que trouxeram aqui para o Brasil o Evangelho, né? Não foi fácil, não. Chegar num país que nunca se viu, não se sabia nada, tal, é complicado. E língua totalmente diferente, né? Ok, então vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, pela nação do Butão. Amém. Pai, eu te peço que o teu favor, que os teus anjos maravilhosos estejam lá, cooperando, Senhor, com esses homens e mulheres que estão levando a tua palavra, levando o teu evangelho, a tua verdade que cura, que liberta, a tua verdade que salva. Senhor, em nome de Jesus, Pai, envia mais homens e mulheres. Amém. Dai a eles criatividade, dai a eles, Senhor, discernimento, dai a eles a tua sabedoria para poder alcançar os corações. E coloca a tua mão de sabedoria e de justiça sobre os governantes, sobre aqueles que estão lá e são responsáveis para conceder permissão e recursos para que essa obra continue. Amém. Eu te peço e eu declaro, o Butão pertence ao Senhor. Amém. Amém? Esse foi o Chaves do Céu de hoje. Todos os dias de domingo a domingo a gente está aqui às 6h10 da manhã. Se você tiver oportunidade, mais tarde a gente manda esse vídeo lá para o YouTube, tá? Se você tiver oportunidade de assistir lá, eu vou te pedir uma gentileza. Nós precisamos mandar essa mensagem para mais gente. O YouTube alcança também mais gente. Legal? E aí eu te peço que você coloque teu like e se inscreva e passe para as outras pessoas. Quando a gente tiver 1000 inscritos, a gente vai poder fazer uma transmissão simultânea lá no YouTube. Mais pessoas vão ser alcançadas. Acredite, esse é um ministério teu. Poder levar a mensagem do Senhor para mais e mais pessoas. Traga o governo do Senhor para a sua vida. Por isso que a gente sempre diz, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus te abençoe. Até amanhã.